Arranjos sem repetição. Então, nós vamos aprender nesta aula qual é a definição de arranjos, tá? E arranjos sem repetição. O que ele é? É uma sequência de P elementos distintos em que cada elemento pertence ao conjunto M. Nosso conjunto M possui N elementos. E aqui a nossa sequência teremos P elementos. Então é isso, tá? O arranjo é uma sequência de P elementos em que cada elemento pertence ao conjunto M. Então aqui, ó, olhando para o caso sem repetição, é o seguinte. Eu não posso pegar, por exemplo, um elemento e repetir. Então isso eu não posso fazer, tá? Então a repetição que a gente fala é aqui dentro do mesmo do mesmo elemento. Nós vamos ter várias sequências dessas. Cada sequência, lógico, que elas vão ser diferentes, né, uma da outra. Porém, porque se elas forem iguais, eu conto como uma só, tá? Porém, lá dentro não pode repetir, tá bom? Só para ficar mais claro, né? Imagina se você está trabalhando aqui, que esse grupo aqui é um código de uma senha, por exemplo. Então, suponha que eu tenha uma senha, que nessa senha os elementos são diferentes, são distintos. Então, se eu digitar o número 4 e os elementos são diferentes, aqui ó, eu não posso digitar o número 4 de novo. Tá? Então, essa é a ideia de arranjo sem repetição. Lá dentro do elemento não pode repetir. Tá? Então, por isso que esse P, essa quantidade de elementos aqui, tem que ser menor do que o conjunto que eu tenho. Tá? Então, daqui de N, eu vou tirar P elementos. Então, esse P tem que ser, olha, comparando o N com P, esse P tem que ser menor, tá? Para me conseguir tirar esses elementos e colocar aqui sem repetição, tá? Isso é o arranjo sem repetição, tá? Vou fazer um exemplo aqui. Tem um conjunto ABC, 3 elementos, então o meu N seria 3. Então, os arranjos desse conjunto 2A2 esse arranjo que eu separo na sequência 2A2 seria o meu P. Então, a gente está falando do arranjo de 3 elementos, 2A2. Esse é o símbolo que nós vamos utilizar, o arranjo de N elementos tomados PAP. O que eu mais gosto aí de utilizar. Mas também ele pode aparecer assim, ó, N, PAP. Tá? Outras notações aí, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Deixa eu apagar isso aqui. Vamos descrever aqui esse arranjo. Então, eu estou colocando uma sequência, né, com 2 elementos. Aqui, ó. E a gente vai trabalhando. Ó. AB é o primeiro, BA. Então, aqui para nós, AB é diferente de BA. O primeiro elemento é o A, o segundo elemento é o B. Nesse caso, não. O primeiro elemento aqui é o B, o segundo elemento é o A. Certo? Então, são diferentes. Conto como 2 elementos. Tá? Quantos tem? Eu tenho 6. Né? Agora nós vamos descobrir como é que eu calculo essa fórmula, né? O arranjo 3, 2A2. Aqui eu descrevi o AB, BA, AC, CA, BC, CB. Né? Mas como é que eu faço essa conta? Poderia pensar aqui nessa sequência, nesses dois espaços, né? E utilizar o princípio fundamental da contagem. Né? Eu tenho 3 elementos, vou escolher um, colocar aqui. Então eu tenho 3 possibilidades de escolha. Escolho um, coloco ele aqui. Depois, como eu não posso repetir, sobram 2. Tá? Então o que vai acontecer aqui? O arranjo de 3 elementos 2A2 é 3 vezes 2, 6. A gente já fez aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse arranjo vai possuir 6 elementos. Em muitos problemas, a gente não descreve o que acontece, a gente calcula a quantidade. Né? Então, na maioria dos problemas aí, a gente calcula a quantidade. Mas descrever a situação, né, também pode ser um problema, só que é um problema mais difícil, que aí você tem que detalhar tudinho o que acontece. Né? Então é isso, essa é a definição. Vamos para a próxima aqui. Né? Então, pelo princípio fundamental da contagem, parte B, esse arranjo de elementos PAP vai ser... Veja bem, como a gente fez aqui, vamos pegar aqui o arranjo de 3, 2A2, o que eu fiz? Eu pego esse 3, né, começo a partir dele,
próximo elemento vou multiplicar, diminuo uma unidade, 2. Então, aqui eu coloco 2 elementos por causa desse P. 2 elementos multiplicando. Se o problema fosse, por exemplo, um arranjo de 6 elementos lá, 3 a 3, como é que eu ia trabalhar aqui? Eu ia pegar 6 vezes 5 vezes 4, tá vendo? Então, estou fazendo aqui a multiplicação desses elementos. São 3 elementos, tá? 6 vezes 5 vezes 4. Tá, mas tem uma fórmula, né? Para a gente não ficar assim, tem uma fórmula que a gente consegue demonstrar. Como é que eu trabalho essa fórmula? Então a ideia aqui é o seguinte, deixa eu apagar aqui. É usar o princípio fundamental, parte B. Então, se eu tenho N possibilidades aqui, imagina que eu tenho 4, né? Imagina que ao invés de ter 4, eu tenho, aqui é o AN. Então eu teria N possibilidades para mim sair de I e chegar em J. Depois eu vou voltar. E aí eu não posso voltar pelo mesmo caminho. Então na volta, né, na ida, foi N. Na volta, não posso voltar pelo mesmo caminho. Vai ficar N menos 1. Aí se eu for de novo, 2 caminhos eu não posso usar. Aí vai N menos 2. E assim sucessivamente, tá? Até eu fazer P fatores, tá? E fatores, tá? Então a fórmula fica assim. N, que multiplica N menos 1, vezes N menos 2, tá? Até N menos P menos... Por que P menos 1 aqui, né? O último. Porque começa aqui como se começasse no 0, né? 0, 1, 2, 3. Então, se começou 0, de 1 até P, seria P mais 1. Eu tenho que diminuir 1, volta 1. Por isso que é P menos 1, tá certo? Não tem um jeito mais simples de a gente trabalhar com essa fórmula, né? Tem. Então, o que eu vou fazer aqui, né? Aqui a ideia seria o seguinte, ó, 6 menos 3, eu vou completar esse fatorial aqui. Então, vezes 3, vezes 2, vezes 1, então eu vou pôr 3 fatorial, então eu vou multiplicar e dividir aqui por 3 fatorial, tá? O que acontece aqui, ó, esse 6 vezes 5 vezes 4, isso aqui vai ser em cima, vai ser o meu 6 fatorial em cima. E embaixo, 3, para mim obter 3, eu vou diminuir esses dois aqui, o N menos P. Aí eu obtenho 3, então nós vamos perceber que essa é a fórmula, tá? Vamos demonstrar ela aqui. Usando o fatorial, podemos escrever a fórmula acima, desse seguinte jeito aqui, né? A forma. Então o que eu tinha? Eu tinha lá até essa parte aqui, né? A gente fez lá o... Agora eu vou multiplicar em cima e embaixo por N menos P. Tá vendo? Multiplicar em cima e embaixo. É aquela ideia lá que eu estava utilizando, né? A gente tinha lá 6 vezes 5, o arranjo. 6, 3 a 3. 6 vezes 5 vezes 4, o que eu faço? Multiplico em cima e embaixo por 3 fatorial. Então aqui eu vou multiplicar esse 3 fatorial é justamente a diferença desses dois, tá? Daí eu chego na fórmula N fatorial dividido por N menos P fatorial. Bom, para enfatizar melhor, vamos colocar aqui para você enxergar por que eu estou multiplicando aqui por N menos P. Olha lá. Porque eu quero que essa parte aqui em cima vire N fatorial, tudo que está aqui em cima. Tá? Eu não tinha esse azul, né? Eu estou multiplicando e dividindo. Eu posso fazer isso perfeitamente numa equação que não altera meu número, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou na contagem aqui. Ó. Aqui ela começa no 0, 1, 2, 3, 4. Ó. Vamos colocar uma sequência aqui. 1, 2, 3, 4. Aí chegou no P-1. Quem é o próximo? Está aumentando. Então o próximo é o P. Por isso que eu coloquei N menos P aqui. Certo? Porque a gente está colocando N menos esse número que está aqui, né? Quem seria o próximo? P mais 1. E assim vai até esse número chegar aqui no N, tá? Vai ficar N menos N, 0 fatorial é 1, né? Aí termina, né? Porque eu não tenho que terminar no 1. Esse produto começa no N, o N fatorial, multiplica por N menos 1, vai diminuindo até chegar no 1, né? Que é exatamente o N fatorial, tá? Então, espero que tenha ficado claro aqui com essa ilustração, como que a gente completa a fórmula para que a gente obtenha, então, uma fórmula para calcular o arranjo, tá? Então essa é a forma que eu calculo o arranjo, toda vez que ele falar que eu tenho lá elementos distintos. Então isso é um arranjo. Vamos lá. Para fechar essa aula, nós vamos fazer aqui um exercício. Vem junto comigo aqui. Ó. Dispomos de 6 cores e queremos pintar uma bandeira de 3 listras. Olha aí, 3 listras. Cada listra com uma cor diferente. De quantas formas isso pode ser feito? Então, esse é o caso quando eu tenho listras, pintar de listras diferentes,
eu vou fazer nada mais aqui do que o arranjo de 6, 3 a 3. A gente vai montar as cores, né? Sei lá, azul, vermelho e no caso aqui eu coloquei verde, né? Vou colocar V1, V2 para diferenciar, né? Ou pode ser V1, azul, V2. Então eu tenho que ir alternando essas cores, tá? Não posso repetir. Então é o caso de um arranjo. Esse arranjo, a gente viu, pode ser calculado como 6 vezes 5 vezes 4. Utilizando aqui, inclusive, o princípio fundamental da contagem, né? Que é bem simples, tá? Então também posso utilizá-lo. Aqui ficaria... Se eu começar a pintar essa aqui, eu tenho 6 opções de cores. Aí eu uso uma cor aqui, não posso repetir, sobram 5. Das 5 eu utilizo mais uma cor aqui. Utilizei 2 cores, faltam 4. Das 4 eu escolho uma e pinto aqui. Então, esse problema, 5 vezes 20, vezes 6, 120. Tá? Resposta para esse problema. Tá ok. Sim. Mas eu posso também observar que é um arranjo e aplicar a fórmula direta, né? Perceba aqui, né, que é uma bandeira, que é outra. Só uma ilustração aí. Esse arranjo pode ser 6 fatorial, né? Eu vou usar a fórmula agora aqui, né? NPAP, usando a fórmula lá. Seria N fatorial dividido pela diferença, tá? Então, posso simplesmente aplicar a fórmula. 6 fatorial dividido por 6 menos 3, tá? 6 menos o 3, tá bom. Então, 6 menos 3 dá 3, desenvolvendo 6 fatorial, né? Então 6 vezes 5 vezes 4. Vou parar aqui no 3, porque dá pra gente simplificar. E aí eu obtenho a mesma conta aqui, que eu já tinha feito, né? Que deu quanto? 120, tá? Então a gente finaliza esse problema. A resposta dele aí é 120, né? Quantas formas diferentes, ou seja, eu posso ter 120 bandeiras diferentes utilizando essas 6 cores aqui, tá? E pintando aqui da forma como ele colocou aqui. Cada listra é uma cor diferente, né? Tá certo? Obrigado. Espero que vocês tenham aí entendido o que é um arranjo e vamos aplicar aí nos problemas na sequência. Vou trazer aí questões de Enem, de vestibular, de concurso público para a gente trabalhar aí essa parte combinatória. Um grande abraço a todos.